Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao episódio 24 do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou Victoria Alves, estudante de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Vitória Amaral, também estudante de jornalismo. E no episódio de hoje, iremos conhecer a trajetória da física, pesquisadora e professora do Departamento de Física da UFMG, Michele Rideme Ueno Guimarães. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui, o tempo é quando você quiser. Michele, a gente queria agradecer você por ter aceitado conversar conosco. E eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória, que eu acho que acaba inspirando muita gente, e falar, claro, um pouco das pesquisas que eu realizo. Para quem não conhece, Michele Rideme Ueno Guimarães fez graduação em Física pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática também pela UEL e doutorado em Educação pela USP. Atualmente, é professora adjunta da UFMG e foi professora adjunta da UFOP por 7 anos e meio. É professora colaboradora do Instituto de Física da USP, membro do LEPS Minas UFMG. Sua pesquisa concentra-se na área de formação de professores e no ensino-aprendizagem de ciências, tendo como abordagem didática o ensino por investigação e como teoria a interface psicanálise e ensino de ciências. Para começarmos, a gente queria perguntar a você como que surgiu a vontade de cursar física? Foi na infância? Não, essa é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, acho que tanto o mestrado quanto o doutorado, a minha ideia foi tentar entender por que eu vim fazer física, né? Eu entrei na física porque é um curso difícil, não, talvez naquela coisa um pouco assim, é bonito, é bacana quem faz física. Por outro lado, a gente é chamado de louco, mas tudo bem. Quando eu entrei na física, a ideia era fazer mestrado em engenharia mecatrônica, porque aí eu faria o curso de física na UEL e depois eu faria mecatrônica na USP. E assim eu entrei na física. Mas aí, quando eu entrei, eu falei, nossa, mas não é engenharia que eu quero fazer, engenharia é muito técnico. E aí, eu comecei a achar aquilo não muito bacana. Aí, eu fui fazer iniciação científica em matéria condensada, fiquei 2 anos. E aí, eu vi que também não era isso que eu queria fazer. Acabei indo para o bacharelado por conta disso. E aí, voltei para a licenciatura. E aí, no último semestre, que a universidade entrou em greve, eu estava para me formar, eu comecei a dar aula numa escola e comecei a fazer o estágio, né, mais ou menos simultaneamente. E aí, quando eu fui fazer o estágio, eu falei, puxa, isso aqui é legal, eu acho que eu gostei de trabalhar com alunos. E eu sempre tive uma preocupação de que a educação né, e na época já estava muito ruim no país. E eu fiquei pensando, puxa, eu quero ser mãe e como é que vai ser a educação do meu filho, né? E aí, pensando um pouco nisso, eu falei, puxa, se eu for para a área do ensino, da educação, eu acho que eu posso dar alguma contribuição. E aí, acabou que eu fui, então, para a licenciatura, fiz o meu mestrado na área de ensino, e aí, muito depois o doutorado, mas pensando sempre que se eu conseguisse atuar no ensino superior, digamos assim, é um trabalho de formiguinha, né? Mas ainda que eu conseguisse trabalhar com os futuros professores, talvez eu pudesse disseminar um pouco mais essa preocupação minha e esse meu interesse de formar bons professores. Ai, que bonito, né? Ela passou por várias áreas até chegar no que realmente queria, né? De fato. As pesquisas que você tem realizado hoje estão muito atreladas ao seu mestrado e doutorado. Conta pra gente como começou esse interesse em fazer pesquisas na área de ensino-aprendizagem de ciências. Na verdade, não estão, né? Vamos dizer assim, porque o mestrado, o doutorado, realmente brincando com vocês, eu fui tentar entender por que eu fui fazer física, ou, na verdade, por que as pessoas escolhem fazer física e por que elas permanecem na carreira. Foi um pouco isso. Mas aí, pensando também na minha preocupação que eu até hoje tenho, que é com a grande evasão que o curso de física tem. Né? Então, eu queria tentar ver se, pensando um pouco essas questões, eu conseguiria fazer alguma coisa ou ter alguma ação
com que eu pudesse fazer com que os alunos não saíssem do curso. Porque a gente sabe que o curso de física, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, ele tem uma evasão de em torno de 80%. É muita gente, né? Então, faltam muitos professores de física. E aí, então, isso foi um pouco o que eu tentei desenvolver no mestrado e doutorado. E talvez a minha pesquisa, se é que a gente pode dizer que ela tem alguma relação com o que eu fiz no mestrado, é talvez essa preocupação de tentar manter os alunos no curso. Mas eu consigo manter os alunos no curso se talvez eu trouxer para eles algumas coisas que lhes interessam, vamos dizer assim. Utilizando o referencial da psicanálise e ensino de ciências, a ideia seria pensar como é que a psicanálise nos ajuda a entender as relações que acontecem entre as pessoas e a abordagem didática do ensino por investigação como tanto uma metodologia de ensino que ajuda o meu futuro professor a pensar novas metodologias quando ele for professor, e no ensino-aprendizagem, porque a ideia seria também, enquanto alunos, pensar se realmente essa abordagem ajuda ao aprendizado mais efetivo, né? Porque penso que, eu já falei isso várias vezes, a preocupação de um professor eu acho, né, na minha opinião, a preocupação de um professor tem que ser com o aprendizado do seu aluno. Se isso não acontece, ou se isso não é um ponto principal de um professor, eu acho que a nossa profissão fica meio sem sentido. Então, claro, eu tenho uma responsabilidade na formação dos meus egressos, né, então, alunos da graduação, do mestrado e doutorado, mas eu também tenho uma preocupação com que ele aprenda. Né? E para ensinar física, precisa saber física. Então, eu não sou uma pesquisadora ou professora que pensa que basta saber física para ensinar física, como eu tive vários colegas e professores assim durante a minha trajetória, mas eu também não acho que a gente só precisa saber de teorias que ajudam na aprendizagem, porque só as teorias são vazias. Eu preciso unir, né, o conteúdo da física a essas teorias de maneira que isso fique um pouco mais prático e eficiente para que, de fato, o aprendizado ocorra. É uma junção, né? Sim. Como você falou, você tem esse interesse de passar um ensino de qualidade. E agora, falando sobre a experiência de professor, quais seriam os pontos negativos e quais seriam os pontos positivos trabalhando nessa área? Olha, eu acho, bom, os pontos negativos e que eu acho que é uma pena que isso aconteça realmente no nosso país é a desvalorização da nossa profissão. Né? Eu acho que tudo bem, a gente aqui tem uma vida confortável, ganha um salário razoável, mas não tanto quanto tanto que a gente estudou. Mas qual o incentivo que um aluno da licenciatura hoje tem para fazer licenciatura em física? Sim, o salário é péssimo, as condições são horríveis, né? Ele tem que dar 30, 40, 60 horas de aula por semana para ter um salário não tão bom assim. E aí, como é que a gente consegue que esse professor pense nos seus alunos se ele nem tem condições de ele mesmo respirar? Então, isso é uma pena. Então, acho que esse eu penso que é o ponto principal negativo da nossa profissão. E aí, falando com vários alunos já durante a minha vida, assim, a gente sabe qual que é a solução. No mínimo, dobra o salário desse professor e vamos ver se, de repente, a gente não tem mais gente para licenciatura e mais gente implicada com a profissão, né? Porque não só tem essa questão do salário, e aí, por conta disso, talvez a profissão de professor vira um bico, né? E aí o cara vai dar aula da maneira, assim, que der para dar aula e vamos pegar umas aulas aqui, umas ali e tal, porque, afinal de contas, ele precisa melhorar, né, o salário dele. Então, não estou dizendo que isso justifica, nem defendendo ninguém, mas é o que acontece no nosso país, né? Não dá para a gente fazer de conta que isso não exista. E, bom, o ponto positivo é uma gratificação enorme quando eu consigo enxergar que o aluno aprende, né? Ele mostra para mim. A última atividade que eu fiz antes de sair da UFOP foi no mês de janeiro desse ano, que foi a defesa de TCC de um aluno. E, assim, eu me sinto responsável por isso, porque tem muito de mim naquele trabalho dele. Eu brincava que o Júnior fazia as coisas, mas se tivesse que mudar a vírgula, ele perguntava para mim se ele tinha ou não que fazer. E aí ele finalizou o TCC dele com 10. A banca deu 10, né? Eu convidei 2 colegas, um colega da física, que eu gosto muito e que né, tem um conhecimento gigante, e um colega da química que trabalha com a abordagem didática que ele abordou, ele fez no TCC.
E aí os dois falaram, não, o trabalho está tão bom que, assim, mais um pouquinho, né? Se a gente aprofundasse um pouco a análise dos dados, virava uma dissertação de mestrado. Então, realmente ficou muito bom o trabalho dele. E aí ele finalizou com 10. Então, assim, eu fiquei emocionada e falei para ele, eu acho que eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa. E acho que, né, fechamos, né, o seu TCC com chave de ouro e eu as minhas atividades na UFOP, com certeza, com a defesa desse seu TCC, que estava muito bom. Então, assim, são vários momentos, né, que não só esses, mas, enfim, tiveram, acho que talvez outros também, mas que a gente vê, né, um outro, acho que eu posso, com certeza, citar aqui também, foi quando uma aluna veio conversar comigo aqui, já na UFMG, no 7º semestre, e depois de uma conversa com ela, ela falou assim, puxa, eu agora me sinto parte desse departamento. Né? Então, assim, eu não sei o que foi que eu fiz, o que foi, né? Assim, conversei com ela de maneira que eu converso com muitos alunos, ou talvez com a maioria. Eu sou muito receptiva, sou muito aberta, sou muito honesta, muito direta, inclusive, né? E a gente se deu bem muito, muito cedo, logo de cara, e essa primeira conversa acho que foi um marco, talvez, né, tanto na minha vida, mas talvez na dela, principalmente, acho que eu estou no caminho certo, eu tenho perspectivas, né, e dá para se fazer pesquisa nessa área que eu estou seguindo, que ela é uma aluna da licenciatura, e inclusive está agora prestando o exame de seleção da pós-graduação da FAI. Nossa, um 10 no TCC. 10 no TCC, fechou com chave de ouro mesmo. Pois é. E essa parte também da aluna, vim falar com você que faz parte, que se sente parte, é muito legal. Michele, você tem trabalhado ativamente no Laboratório Linha para a implementação da Maena. Qual seria o objetivo desse laboratório? Bom, o Linha é Laboratório Integrado de Ensino e Aprendizagem. Eu brinco que o acrônimo ficou muito legal do laboratório. Da metodologia eu já não gostei muito não, mas foi o que saiu, que é a Maena, né? A abordagem metodológica ativa de ensino e aprendizagem. Ah, isso que significam essas siglas, esses acrônimos, que nem sempre ficam muito bonitos. Mas a ideia do laboratório, se tudo, né, der certo, a gente vai fazer a instalação dele e a implementação a partir de março de 2025. A ideia é integrar dentro desse laboratório atividades que sejam de caráter teórico, experimental e computacional. Então, ao invés de eu ter uma disciplina que tenha simulação, por exemplo, que trabalhe essas coisas separadas, e a física experimental básica que a gente tem, né, que são as nossas disciplinas experimentais. Além dos problemas abertos, a ideia seria trabalhar a parte das físicas, ou da física experimental mecânica, que é o primeiro curso deles, né? A disciplina teórica chama Fundamentos de Mecânica, a experimental chama Experimental Básica Mecânica, e trabalhar, de certa forma, com simulação. Programação eu não me aventuro, porque eu não conheço, não é minha praia, então eu não vou me arriscar. Mas a parte de simulação, eu sei que a gente tem vários sites e por aí que nos ajudam um pouco, né, a talvez incorporar ou agregar a esses conhecimentos dos conceitos de mecânica. Então, a ideia do laboratório seria integrar tudo isso, de maneira que os alunos vão trabalhar em grupo, né? Então, eu vou ter um aluno que vai elaborar os roteiros com esta abordagem do ensino por investigação. Eu vou ter um aluno que vai acompanhar a execução desses roteiros nas aulas, e eu vou ter uma aluna que vai fazer a análise dos relatórios que vão ser produzidos a partir desses roteiros. Então, a ideia é um projeto casado, que, enfim, eu vou trabalhar com 3 projetos ao mesmo tempo, não sei como vai ser isso ainda, mas acho que vai ser divertido. E a ideia é que no primeiro semestre de 2025 a gente possa fazer essa implementação, até porque a ideia é que eles tenham esses dados colhidos para o mestrado de cada um deles, né? E que eles estão no processo seletivo nesse momento, todos os 3. E aí a ideia da metodologia seria, então, um trabalho um pouco mais interacionista entre os alunos, né? Que a gente acha que se os alunos trabalharem em grupo, eles podem conversar, trocar ideias, né? A linguagem é um pouco mais horizontalizada, de modo que eu entendo o que vocês, Vitórias, falam, mas, né, de repente, entender o que o professor fala talvez seja um pouco mais difícil, que a gente fala com uma linguagem mais vertical. Então, eles vão estar ali em grupo, de modo que a ideia seria que a gente tenha um aluno que tenha um pouco mais de facilidade, um que seja mais ou menos intermediário e um que tenha um pouco mais de dificuldade, de modo que o conhecimento ali possa transitar entre os 3. Né? Porque se a gente for lá colocar só 3 que não sabem,
acho que dificilmente, né, a tarefa vai ser executada, e 3 que sabem muito, eles vão terminar em 10 minutos e acabou o tempo da aula. Então, a ideia seria colocar, então, problemas abertos, né, problemas conceituais aos alunos, eles vão discutir. A disposição das cadeiras, então, seria essa, por que 3, né? Porque a gente acha que 3 é um número bacana de poder conversar e discutir. Os alunos vão estar todos, né, em grupos, e aí o professor pode circular livremente pela sala. O número ideal que o Scale Up coloca é em torno de 20 a 25 alunos. Se for um número maior, como são as nossas turmas, em torno de 50, 60, então é indicado monitores. Por isso, então, eu vou ter os alunos para me ajudar nessa execução. E aí a ideia, né, quando a gente tiver o dinheiro, então, cada um vai ter um computador na sua mesa, a gente vai ter uma rede que possa, né, acessar qualquer programa e site que eles queiram e tenham interesse. As paredes, em geral, são lousas brancas, para que os alunos possam ir na lousa e discutir entre si. Vai ter uma tela para o projetor, porque em alguns momentos, por exemplo, vai ser importante saber e fazer um levantamento qual é a concepção que os alunos têm acerca de um determinado conceito. E aí, né, você faz isso com alguns... A gente tem alguns mecanismos hoje, né? No caso do Scale Up, eles utilizam os clickers, mas me parece que aqui no DF a gente tem uma outra que eu não lembro o nome. E aí depois a gente faz a aula e ao final da aula a gente passa de novo, né, essa sondagem para saber se houve ou não alguma apreensão do conceito a partir daquela atividade. Então, isso vai ser sempre o tempo todo projetado para os alunos em tempo real. E aí, bom, tem várias outras atividades que a gente vai fazer. Então, né, a parte experimental, tem essas que vão ser da própria metodologia em si, que são a parte conceitual. E aí, a grande nossa dificuldade, vamos dizer assim, que talvez seja uma das perguntas ali que a gente estava conversando, como é que eu avalio se houve ou não aprendizagem dos alunos? É muito complicado para a nossa área de ensino pensar em grupos de controle. Então, vamos fazer um grupo com a metodologia e um grupo com a metodologia tradicional. A gente não costuma fazer muito isso. Ainda que isso tenha algumas evidências na medicina, né, e principalmente na área da saúde, isso é mais recorrente. No caso do ensino, isso é mais complicado, porque a gente tem, como a gente fala, muitas variáveis e condições de contorno. A dificuldade minha vai ser, e está sendo um pouco isso, como é que eu vou avaliar se o aprendizado foi mais efetivo ou não, tá? Uma possibilidade vai ser a própria conversa com os alunos, e acho que os alunos sabem se eles aprenderam ou não, né? Então, acho que isso talvez seja um ponto balizador para a gente. Prova é um pouco complicado de fazer nesse tipo de... né? Porque eu mudo a abordagem, mas eu não mudo o método de avaliação, não me parece muito interessante. Então, eu ainda estou pensando um pouco isso, e um país que é referência na área de avaliação é a Inglaterra. Então, a minha ideia seria ir para a Inglaterra para poder pensar um pouco isso ainda, que é na questão da avaliação e metodologias ativas, que é algo que a gente não tem aqui no Brasil. O projeto é muito estruturado, né? É muito bem pensado cada coisinha. Sim. Muito interessante. E essa é uma preocupação que eu tenho, né? Todas as atividades ou todas as ações que eu faço são sempre fundamentadas. Não é porque eu acho legal, porque todo mundo faz, ou porque... Não, tem sempre um fundamento por trás. Eu acho que tem que ser assim, senão não faz sentido. Verdade. E outra atividade seria o GPEC. Como é que ele funciona? O GPEC é o Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências da UFMG. O grupo foi inaugurado em maio deste ano, né? Eu entrei aqui na UFMG em março. Em maio, nós fizemos a inauguração do grupo. Ele conta hoje com 8 integrantes. Então, alunos de iniciação científica, tem futuros mestrandos e futuros doutorandos, né? A ideia do GPEC... E aí, ensino de ciências, porque eu englobo, acho que a nossa área mãe é o ensino de ciências, né? Então, a ideia seria ter alunos de física, química e biologia que pudessem trabalhar juntos, porque eu acho que a linguagem, ainda que cada área tenha a sua especificidade, a gente tem uma área comum, que é o ensino de ciências, e a gente tem reuniões mensais, no horário não tão bacana ainda, que é aos domingos, né, por 4 horas, porque uma vez por mês, porque a gente não tem um horário durante a semana que possa, né, todo mundo estar livre naquele horário. E a ideia é discutir textos da área de formação de professores,
textos da área de ensino-aprendizagem, aí dos nossos autores e talvez referências principais que a gente tem na área. Além disso, então essa é uma parte da reunião, e a outra parte é discutir os projetos. Então, como a gente estava agora na véspera da seleção dos programas de pós-graduação aqui, a gente acabou se concentrando mais nos projetos. Então, a ideia é pensar e ver, né, o que cada um quer fazer e ajudar a estruturar os projetos de pesquisa de cada um. Então, é assim que a gente tem caminhado por enquanto. E uma coisa legal também é que você fez pós-doc na França, em Paris. Como que foi a experiência? Como que foi a adaptação? O pós-doc na França surgiu a partir do pós-doc que eu comecei a fazer na USP, na Faculdade de Educação. Eu terminei o doutorado, logo em seguida eu emendei o pós-doc com a mesma professora. E aí, no final do meu doutorado, nós recebemos a visita do meu futuro, na época, supervisor, né, que foi o Stavi, e ele era chefe de serviço de um hospital psiquiátrico na França, né, em Paris, nas redondezas de Paris. E aí ele falou, puxa, que bacana o seu projeto, né? Acho que é legal você poder querer trabalhar com as psicoses e como é que isso tem aparecido nas escolas e como é que a gente pode, de repente, formar futuros professores que vão receber esses alunos na sala de aula, e me convidou para fazer um pós-doc lá no hospital onde ele era chefe de serviço. O que eu não tinha entendido na época é que ele tinha achado que eu era psicóloga. Ah, meu Deus. E aí eu fui parar no hospital psiquiátrico, que tinha os casos mais graves de autismo e psicose na França, que fica, né, em Albertville, que é a periferia de Paris. E aí eu estava lá no meio de educadores, enfermeiros, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e acho que educadores. Eu falei, mas eu não sou nenhuma dessas 5 profissões que tem aqui. O que eu estou fazendo aqui? Então, a adaptação não foi trivial. Lá é uma abordagem extremamente assim, focada, né, na psicanálise de orientação lacaniana. Então, nós tínhamos muitas reuniões que eles chamavam de santese, que era ao final de cada dia, e eu achei aquilo muito pesado, né? Eu ficava 3 vezes por semana no hospital, cheguei a apanhar de pacientes, porque eles não têm muito controle, a gente não são autistas, então eles não falavam, né? Então não interagiam, e simplesmente ele começou a me atacar e a gente não sabe muito bem por quê. Na época eu usava óculos, então pode ser porque isso acentuava o olhar e ele não suportava ser olhado. Então a gente tem essa hipótese, mas nunca pôde ser confirmada. Então foi bem difícil. E como tinha, claro, o problema da língua, né? Porque, claro, todo mundo só falava francês, e tinha o problema da dificuldade de entender a teoria da psicanálise. Apesar de eu estar estudando há muitos anos, lá é assim, full time, né? O tempo todo e só, né? Só naquela linguagem. Então, eu brincava que nos primeiros 6 meses foi para entender o que eles estavam falando. Aí, depois dos últimos 6, eu consegui entender do que eles estavam falando. Né? Então, aí foi menos pior. E aí, eu já estava um pouco mais adaptada. Então, demorou um pouco. Assim, foi uma experiência riquíssima. Eu não me arrependo e acho que, assim, foi com certeza uma das melhores coisas que eu consegui fazer na vida, apesar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Mas, claro, teve muito aprendizado, né? Eu estive na França do lado de pessoas renomadas no mundo todo, né? Nas noitadas, vamos dizer assim, né? Que eles chamam de soirée, da Escola da Causa Freudiana, em Paris. Então, assim, são oportunidades que eu jamais teria, né? E assim, foi muito rico poder aprender e poder estar com essas pessoas. E, simultaneamente, eu fiz um outro pós-doc, né? Então, esse foi o que a gente submeteu à CAPES e eu consegui a bolsa. Mas eu fiz também na universidade em Lyon, na Université Lumière, Lyon 2. Aí eu tive um segundo supervisor, que é da área filósofo de formação e sociólogo da educação hoje. Um nome extremamente importante na França, que já teve aí vários cargos de renome e reconhecimento internacional. E aí eu achei que eu estava um pouco mais dentro da minha casinha. Eu falei, não, aqui eu acho que tem mais a ver com o que eu faço, que a ideia foi pensar um pouco da extensão do meu doutorado, o que faz com que os professores escolhem ser professores, o que faz eles permanecerem na carreira, e aí fazendo um laço, né, um vínculo com o meu outro pós-doc, era pensar que tipos de dificuldades eles tiveram ou ainda têm com alunos que têm algum tipo de deficiência na sala de aula. Então, eu tentei unir essas 3 perguntas, vamos dizer assim, né, que me orientaram o meu pós-doc com ele,
E aí foi em ciências da educação, então um pouco mais próximo realmente à área que eu conheço. E aí eu acho que isso deu uma acalmada, digamos assim, para eu conseguir ficar na França, né, depois de tanta turbulência em relação lá ao hospital. Mas, e hoje eu continuo, né, a minha colaboração com o André, que é esse supervisor de Lyon, permanece até hoje, né, então, assim, tivemos vários trabalhos juntos, e ano que vem, inclusive, ele está vindo ao Brasil para poder participar aqui de um workshop que eu estou organizando na física, e ele vai dar uma disciplina na pós-graduação pela FAI. Então, isso tem gerado aí alguns frutos e muitas colaborações bacanas, que é uma área que a gente não tem, que é a parte da sociologia da educação, né? Eu sinto muita falta, eu acho que isso é importante para a nossa formação, mas é algo que eu não tenho. Então, assim, eu tenho um movimento de sempre estar buscando alguma coisa, até porque eu acho que a gente, por mais que a gente estude, a gente não sabe tudo, né? Então, isso é importante para a nossa formação também. E uma outra coisa que eu esqueci de falar no pós-doc que eu fiz no hospital, uma vez por mês a gente tinha algumas entrevistas com pacientes, que era na unidade onde a Camille Claudel ficou internada enquanto ela né, ficou louca e tal, aquele episódio todo com o Rodin. E foi bacana poder conhecer, assim, essas coisas, né? Da história que a gente conhece, né? E aí você chega lá e, puxa, eu fiz um estágio lá onde a Camille Claudel ficou internada. Foi simplesmente fantástico. É como se você conseguisse tocar na história, de alguma forma. Exato. E a Europa tem muita cultura, né? Eu adoro a Europa por conta disso. E aí eu acho que, assim, poder visitar os lugares que a gente sabe que aconteceram as coisas é muito legal. Muito legal. Com certeza. E pra gente terminar o episódio, eu queria te perguntar como que você se organiza diante de tanta demanda. Como você falou, você tá organizando um workshop, tu dá aula, faz pesquisa, laboratório. Você não mora em Belo Horizonte, então todo final de semana você volta pra São Paulo. Como Pra que você São faz? Paulo, não é do lado Não aqui. é de São Paulo. Olha, eu acho que eu já era meio organizada antes de ir à França. Depois que eu fui para lá, eu acho que eu fiquei mais obsessiva com relação a isso, porque o André mesmo fala, né, que é esse meu colaborador, que eu tenho uma organização europeia. Ele brinca sempre assim. Eu acho que tem que ter um nível de organização razoável, né? Eu consigo me organizar com muita antecedência, o que às vezes não é tão bom para as pessoas, porque a minha vida está meio que decidida assim até janeiro, por exemplo. Nossa. Porque todas as passagens até janeiro já estão compradas, porque senão eu não consigo viajar, porque é muito caro, né? Eu vou e volto de avião. Então, assim, eu tenho uma agenda, eu brinco que o meu celular é a extensão do meu corpo, que se eu perder, eu tô perdida realmente, assim, não tem a menor condição de eu me virar sem ele. E porque eu trabalho muito no trânsito, né? E tenho uma agenda que eu tento organizar minimamente as minhas coisas, né? Então, assim, não tem sido muito trivial, principalmente agora, nesse semestre que eu estou com 3 disciplinas e 2 disciplinas novas, assim, que eu ainda não tenho. Mas, enfim, a gente vai indo, né? Vai pedindo ajuda para um, ajuda para outro, né? Ontem, eu encontrei com a pró-reitora adjunta de graduação e a gente tava conversando sobre... Na verdade, eu estou querendo implementar 3 projetos, né? E aí, um deles conversando com ela, tudo. Então, assim, tá num pé muito inicial, mas eu ainda não tenho certeza como é que vai ficar. Mas a ideia é assim, eu gosto de me sentir bem, eu adoro o que eu faço. Eu amo, né, dar aula, eu amo trabalhar com os alunos, de poder contribuir com a formação dos meus, né, dos alunos. Acho que é isso, eu me encontrei nisso. O fato de eu morar em São Paulo dificulta um pouco mais, porque eu tenho que ir para casa no final de semana, mas eu não vejo eu estando em São Paulo enquanto trabalho, né? Eu me vejo aqui, eu gosto muito daqui. Cada vez que eu participo de algum evento na UFMG, por exemplo, eu tenho mais certeza de que é isso que eu quero ficar aqui. O que não acontecia na UFOP, porque na UFOP eu sabia que eu não estava no lugar certo, né? Era só uma questão de quando que eu ia sair, mas a partir do momento que eu entrei aqui, assim, cada vez mais realmente eu tenho certeza de que eu estou no lugar certo. Então, acho que isso facilita, né? Isso dá uma outra empolgação para você fazer o que você faz, né? E por mais que a gente tenha muita coisa para fazer, a gente sempre pode pegar mais alguma coisa. Isso que eu tenho percebido, né? E por que não, né? Eu acho que tem algumas chances, algumas oportunidades que às vezes não dá para deixar passar. Então, enfim, a gente vai levando e vai tentando se organizar como pode. Michele, a gente queria agradecer mais uma vez por ter aceitado conversar com a gente. Foi muito legal saber da sua trajetória, da sua experiência também no pós-doc lá na França. Tu tem alguma coisa que tu queria falar, que a gente não perguntou? Não sei, acho que não.
Eu falei tanto, eu falei bastante já. Então tá, muito obrigada. Agora queria agradecer a você que esteve conosco escutando o podcast. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos, família e entusiastas da física. E estamos também no Instagram, então segue a gente lá, @EurekaPodcastUFMG. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos a nossa conversa com a professora Michele Rideme Ueno Guimarães. Ela irá nos contar sobre suas linhas de pesquisa que envolvem a área de ensino-aprendizagem de ciências. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro assinado por Vitória Amaral e Victória Alves. Edição de Victória Alves. Gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche, UFMG.